Bom, vamos lá. Nós vimos na nossa última aula de trigonometria que a função seno e a função cosseno, elas apresentam uma variação. Elas apresentam a variação de 1 até menos 1. Como também ela varia de acordo com os ângulos de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Mas ela tem um parâmetro e ela pode passar desses valores. Então vamos analisar direitinho o que acontece com o gráfico de cada função, seno ou cosseno, dependendo dos valores de A, de B, de M e de N. O que seria isso? Vamos analisar essa situação. Vejam bem. Vou colocar aqui alguns controles, e eu vou chamar esse controle de A, variando de menos 5 até 5, tudo bem? Vou colocar aqui o incremento 1. Vou colocar aqui o controle B, também com incremento 1. Um controle que eu vou chamar de M. E um controle que eu vou chamar de N. Todo mundo está vendo minha transmissão normal, está tudo certinho, o som e tudo mais. Professor, a transmissão não tá aparecendo. Não tá, só tá aparecendo a sua câmera. A tela não está aparecendo? Não. Não. Ok. Vamos lá. Acho que eu esqueci de transmitir. Desculpem aí. Pronto. Estão vendo a tela agora? Sim. Ótimo. Uhum. Então eu coloquei aqui alguns controles para que eu possa trabalhar, que eu chamei de A, B, M, N. E vou escrever minha função. A minha função vai ser a função fx igual a A mais B seno de mx mais n. Prontinho. Prontinho. Está aqui minha função. Observe que o gráfico da minha função, ele não tem início. Ó. Ele não tem início. Como ele também não tem fim. Ok? Meu desenho não tem início nem tem fim. Mas eu vou ajeitar esse negócio aqui. Eu vou colocar esse M aqui para 0. Vou colocar esse M aqui para 1. Vou colocar esse B aqui para 1. Vou colocar o A para 0. Vou colocar esse N aqui para 0. Prontinho. O que eu quero observar, o que eu quero que vocês vejam aqui, eu vou colocar um ponto em cima. Observe que esse sujeito, ele partiu daqui do 0. Vou colocar um outro ponto. Olha o que acontece. Se eu mandar essa bolinha aqui andar, ela vai sair aqui, ó. π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Vamos observar só esse pedacinho daqui. Só esse pedaço daqui. Desculpe aí. Só pegar esse pedacinho aqui. Bom, eu vou partir daqui.
E eu quero pegar só esse pedaço aqui. Observem que esse pedaço daqui que eu peguei, esse pedacinho que eu peguei aqui, que eu escureci, ele dá uma volta completa. É como se eu pegasse isso aqui, colocasse aqui embaixo e eu fazia uma circunferência. Deu para entender o que eu estou falando ou não, gente? Eu entendi. Uhum. Vejam, se eu andar com ele de novo, ele vai subir, descer, subir de novo. Ele fez outra curva igualzinha à primeira. A primeira curva terminou em 2π. A segunda curva terminou em 4π. Se eu andar com ele de novo, a próxima curva vai terminar em 6π. Se eu andar de novo, ela vai terminar em 8π. Estão entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Sim, porque ele varia de 1 a -1, então a parte de cima é uma metade, a parte de baixo é outra metade do Isso. zero. Então, o que isso quer dizer? Que o período da minha função, o período dela é 2π. Em 2π, ele está dando uma volta completa. Tá certo? Em 2π, ele dá uma volta completa. Então, qual é o período dele? A cada 2π, eu consigo dar uma volta. Mas por que eu consigo dar uma volta a cada 2π? Porque o valor de n é 0 e o valor de m é 1. Eu tenho 1x. Vamos supor agora que eu coloque esse m para 2. Vamos ver que ele vai dar uma volta completa. A volta completa dele não vai ser mais 2π. Vai ser π. Então, se m for 2, o meu período vai ser π. Por que isso acontece? Isso acontece porque o período P, eu vou colocar aqui em parêntese, o período da minha função, que eu chamo ele de P, esse período P, deixa eu aumentar aqui para a gente ver direitinho. Só um segundo aqui. Oi, meu amor. Cris, Valentina está gritando, eu estou dando aula. Oh, espera aí, meu amor, só um minutinho. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Então, veja bem. Por que ela diminuiu de 2π para π? Porque o período da minha função, o período que eu chamo de P, ele é 2π esse período P, ele é igual a 2π dividido pelo módulo de m. Se eu dividir 2π por 2, que foi o valor de m, isso vai dar π. Então, meu período vai passar a ser π.
Alguém pode me perguntar por que eu botei módulo de m? Porque eu não posso ter valor negativo para dividir esse 2π. Esse 2π é comprimento. Se ele é um comprimento, não existe um comprimento negativo. Então, mesmo que o m seja menos 2, vou colocar ele aqui para menos 2. Se for menos 2, o período vai continuar sendo de π. A única coisa que vai acontecer é ela dar a volta ao contrário. De vez ela subir e descer, ela vai descer e subir. Estão entendendo essa situação? Sim, eu acho que estou. Certo? O valor de m, nós podemos colocar aqui, m positivo, a curva a curva inicia crescente. M negativo, a curva inicia decrescente. Então, se o meu M for positivo, a minha curva inicia crescente. Se meu M for negativo, a minha curva inicia decrescente. Observe, M positivo, a curva inicia subindo. Se M for negativo, a curva inicia descendo. Estão entendendo ou não? Sim, eu estou Sim, entendendo. professor. Bom, eu tenho que analisar o valor de M. Mas quem é o valor de M? Observe, eu vou colocar aqui a minha função. A minha função aqui, ela é f de x igual a mais b vezes a mais b vezes o seno de mx mais n. Essa é minha função. E nós estamos estudando o que significa cada sujeitinho desse. Então, acabamos de ver quem é M. M mostra para mim o período. E o período é 2π dividido pelo módulo dele. Porém, se esse M for positivo, a curva inicia crescente. Se M for negativo, a curva inicia decrescente. Todo mundo entendeu o valor de M? Eu entendi. Ótimo. Uhum. Então agora, vamos deixar o valor de M. Veja, por que o valor de M não pode ser zero? Porque se ele for zero, x, não interessa aqui, o seno de zero é zero. Tudo morre. Ela vira uma reta. Então M não pode ser zero. Porque se M for zero, eu não tenho período e minha senoide desaparece. Deu para entender, pessoal? Sim. Então, vou deixar Sim. aqui M igual a 1. Prontinho. Vamos ver agora o que acontece com o N. Olha, o N faz a minha curva andar. Ela continua com o mesmo período, mas ela anda. Estão entendendo aqui? Aham. Por exemplo, se x for 1, aliás, se m for 1,
o período vai ser 2π, porque 2π dividido por m dá 1. Aliás, dá 2π. 2π dividido por 1 dá 2π. Então, se eu somar aqui qualquer coisa, vamos supor, eu vou somar 1. Eu vou somar 1. Se eu somar 1, o que acontece? Ela começou aqui, ó. Ela não começou no 0. Ela começou nesse ponto. Começou aqui, deu a volta e terminou aqui. Antes de 2π, porque eu somei 1. Então, ela recuou 1. Se eu tirar 1, ela começa aqui. Ela andou para a esquerda. E ela vai terminar depois de 2π, mas o comprimento continua sendo 2π. Deu para vocês entenderem o que é que significa esse N? Eu acho que eu entendi, sim. Vou colocar o N0, pronto. Porque a maioria das nossas questões, quando você for pegar uma prova do Enem, de física, esse N, algumas vezes não vai ser 0. Por quê? Porque ele vai mostrar uma onda de ondulatória, ou de, por exemplo, ele vai dizer a onda formada pelos raios magnéticos de um micro-ondas tem tal frequência. Então ele diz aí tem uma relação entre elas. Qual é a frequência que ela funciona? A frequência significa dizer em quanto tempo ela dá uma volta completa. Se eu disser que a frequência dela é de 5, eu estou dizendo que a cada 5 minutos ela consegue fazer uma volta completa. Se a frequência dela for de 3, eu estou dizendo que a cada 3 minutos eu faço uma volta completa. Essa volta completa seria o meu período. Então, a frequência é quanto tempo o período gasta para ser... Aliás, qual é o tempo que eu uso para que o meu período se complete? Está dando para entender isso ou não? Eu tô entendendo. Prontinho. Vamos entender agora o que é o A. O que é esse A? Olha, esse A, ele é o eixo de simetria. O eixo de simetria. Eu vou pegar aqui esse ponto e vou passar uma reta paralela a esse eixo por esse ponto. Ponto. Eu vou chamar esse eixo de simetria. Vou chamar esse eixo de simetria. Vou colocar ele aqui na cor vermelho. Certo? Para chamar esse eixo de simetria. Prontinho. Eu vou deixar esse eixo de simetria aqui. Esse é o meu valor de A. Porque o A é 0. Vamos ver o que acontece se o A for 1. O meu eixo de simetria, ele vai para o 1. E minha curva, ela subiu. Se o A for 2, o meu eixo de simetria vai para o 2 e minha curva subiu novamente. Se o eixo de simetria for menos 1, a minha curva desceu para o menos 1. Observe que o A, ele mostra para mim qual é o eixo que a curva percorre. Que eu não preciso ter esse eixo exatamente no eixo X. Eu só vou estar no eixo 0 se o A for 0. Deu para entender esse A? Então, eu posso dizer que meu A é o eixo de simetria. O meu A é o eixo de simetria. E quem é o B?
Vou colocar o A zero. Observe que ela está indo 1 para cima, menos 1 para baixo. Por quê? Porque a minha função trigonométrica varia de 1 até menos 1. Tranquilo? Uhum. Ótimo. E o meu B é 1. Então, eu tenho uma vez o seno. Então, se eu tenho uma vez o seno, eu tenho uma vez aquele sujeito que varia 1 para cima e menos 1 para baixo. Mas se eu colocar o B igual a 2, o que vai acontecer? Eu tenho duas vezes alguém que varia 1 para cima e menos 1 para baixo. Então, duas vezes para cima e duas vezes para baixo. Por isso que agora ela variou de 2 até menos 2. Se eu colocar B igual a 3, ela vai variar de 3 até menos 3. Deu para entender ou não, gente? Sim. Então, se o A é o eixo de simetria, eu posso dizer que o meu B, ele representa a variação. Ele é a variação. Ele é a variação para cima ou para baixo. Tá ok? E ele não pode ser zero. Porque se ele for zero, o que acontece? Ele não vai variar nem para cima nem para baixo. Isso aqui tudinho vai morrer, ó. Ele vai virar uma reta. E se ele for menos 2? Ele vai variar 2 para cima e 2 para baixo. Qual é a diferença? É que ele também vai influenciar no movimento da curva. Do mesmo jeito do M, o B também. Se for negativo, ele começa por baixo. Exatamente. Então, o B também faz isso. Se o B for positivo, ela começa subindo. Se o B for negativo, ela começa descendo. Ok? Uhum, tá ok. Então, vamos analisar aqui uma função qualquer. Eu quero escrever uma função qualquer. Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Sim, outra coisa. A minha função aqui, ela é uma função seno. Então, eu tenho que entender que a função seno seno de x, ela tem início no eixo de simetria. E a função cosseno, ela tem início no ponto de variação. Ou seja, a função seno tem início em A. A função cosseno tem início em B. Tá dando para entender ou não? Sim. Vou escrever aqui a função cosseno. Veja, vou colocar aqui y igual a mais b cosseno de mx mais n. Prontinho.